só que a regra é diferente. Então existe a roda de Sansara, existe a dualidade, mas é uma dualidade muito mais suave. Você tem muito mais acesso a mestres ascensos, a seres multidimensionais, a seres extraterrestres. Coisa que aqui é impossível, porque o véu aqui é o muro de Berlim. O véu nesse planeta, que não é uma coisa lúdica trazida pela fonte criadora, para que você... não é nada disso. O véu do esquecimento é um aparato eletrônico. No momento que ele for desligado, a memória, o véu não vai caindo. Você desligou o aparelho e acende tudo. É assim que vai funcionar. Então, quando o véu for desligado, a gente vai ter uma noção real daquilo que acontece aqui. Só que, sim, tudo isso que eu estou trazendo aqui, e eu acho que talvez eu tenha me precipitado, mas é porque o assunto foi fluindo e eu recebi a mensagem para falar e eu estou falando. Tudo o que acontece aqui vai ser mostrado de alguma maneira. E o que o Tiago, e eu respeito demais o Tiago, como é que é o sobrenome dele? Cat. O Tiquete. Uhum. Ele é um cara que eu sou super fã dele. É um dos melhores e talvez mais sérios ufólogos do mundo. O Tiago, ele é uma pessoa extraordinária. Não conheço pessoalmente, ele nem sabe da minha existência. Mas assim, eu sou muito fã dele, acompanho muito o trabalho dele. Mas assim, eu estava doido para assistir essa palestra dele, vou ver se eu consigo assistir online, porque assim, a maior dificuldade da descoberta da vida alienígena é a queda de todo o sistema. Uhum. Tudo cai. Tudo, 100%. Não tem nada que possa ficar em pé quando isso for revelado. Porque a primeira coisa é, por que isso foi omitido para nós há tanto tempo? Quem ganhou omitindo isso? E começam a aparecer, então, os serviços espaciais secretos negativos, os serviços espaciais secretos positivos. Nós temos discos voadores feitos pelo homem com engenharia reversa desde 1950. Desde 1957 nós temos vida humana em Marte. Nós temos a terceira geração de humanos nascidos em Marte. E está todo mundo achando que está mandando sonda para lá. Todo mundo achando que a gente precisa de um foguete para lançar um satélite. Se a gente tem disco voador feito aqui há quase 100 anos. Tudo engenharia reversa. Mas por que isso não chega? Porque não é para chegar. A doença nesse planeta foi erradicada há 300 anos. Cadê? Se fica todo mundo doente, você acabou de sair de uma. Uhum. Não é, isso é só para 0,1% da população que tem acesso a esses caras, que tem acesso a essas tecnologias. Mas ela já existe aqui há 300 anos. E aí? Então, quando tudo for revelado, o buraco, ele, não vou nem dizer que ele é mais embaixo, ele passa a ser um buraco negro. Porque ele suga o que existe hoje, que nós conhecemos como modus operandi, por uma coisa totalmente nova. Essa prisão de que eu preciso estar casado com fulana, ser pai de ciclano, ser avó de Beltrano e etc. Tudo isso faz parte da novela da Matrix. É o teatro que você compra quando você acende para descer. É complicado. É disruptivo. É algo assim bastante mind-blowing. Assim, é para explodir a mente das pessoas mesmo. Mas só que, se a gente não encara isso, independentemente... Porque o principal aqui é o seguinte... A nossa função, nós arcturianos, nós não estamos aqui para ninguém, para catequizar ninguém. Nosso processo não é isso. Nosso processo é mostrar como funciona. A pessoa pode ou não pode acreditar e está tudo bem por nós. Não existe julgamento nenhum do lado de cá. Mas a pergunta de $1 milhão é, estando nós certos ou não, você está pronto para largar tudo que você conhece? Porque a gente só faz o processo de ascensão com HD vazio. Não dá para ter um programa rodando. E as pessoas têm muita dificuldade em entender isso. As pessoas acham que o processo, o sistema de crenças é que faz ela ir para... E não é, é o contrário. Você só ascensiona se o HD tiver 0. E é por isso que a gente está nesse embate em atendimentos e lives e tudo, para mostrar para as pessoas que não importa se nós estamos certos ou errados. A única coisa que importa é que ela esteja zerada, ou seja, tendo a sua energia de volta para ela mesma. E uma vez que ela está com a energia dentro de si, onde ela encara a figura do eu sou, a figura do humano que ela é e da consciência multidimensional, porque todos os seres humanos, sementes estelares ou não, são multidimensionais, é a graça desse universo. Se ela encarar isso de uma forma limpa, não importa. Não importa em quem ela acredita. Ela tem que acreditar nela. Mas o sistema faz com que você não acredite em você. O sistema é feito para te tirar o teu poder.
todo o sistema. Todo o sistema. Vou tomar um exemplo bobo. Você entra numa igreja, vamos botar uma igreja católica. Primeira coisa que você faz quando você entra, para quem é católico, é o sinal da cruz. Você sabe por que do sinal da cruz? A gente aprende o quê? É um respeito pela figura do Cristo que está ali, porque a hóstia é sagrada. Cansei de fazer isso, você ajoelhava com o joelho direito no chão e fazia o sinal da cruz para entrar. Quando você faz o sinal da cruz, o seu campo eletromagnético que circula de você do lado inferior esquerdo para o superior direito e faz essa... Na hora que você faz o sinal, você quebra essa frequência de campo, você abre o seu campo para aquilo que eles vão dizer. Você se desarma, digamos assim. O processo lindo do batismo, onde na pia batismal coloca-se água no coronário das crianças e é dito uma linda oração, frase, um processo maravilhoso. Qual é a função daquilo? A sonoridade daquilo que está sendo dito fecha o coronário para você não receber as energias de cima. Aí você está lá, no meio de uma missa, tem um momento lá que você bate na sua glândula tímula, que é a glândula que ativa toda a sua programação, a sua autoprogramação, e fala, minha culpa, minha tão grande culpa. Todo o processo, todo. Mas analisar esse processo, quando você está de fora é fácil, quando você está de dentro, com certeza deve ter assim, uns 100 mil pessoas nesse exato momento nos assistindo, achando que eu preciso ser internado. E está tudo bem. Então, assim, esse é o grau de dificuldade de desbancar isso tudo. Como é que você desmantela isso de uma pessoa que é beata há 50 anos, 60 anos? Como é que você desmantela desse processo todo? Como é que você quebra? Porque, assim, o que é a queda da Matrix? A queda da Matrix é, achei o terreno mais lindo da minha vida. Vou construir a casa dos meus sonhos. Mas nesse terreno tem um casebre. Eu preciso derrubar o casebre para construir o castelo. A queda da Matrix é derrubar o casebre. E quem está querendo derrubar o casebre? As pessoas não querem. Eu conheço gente que fala assim para mim, Léo, olha, eu entendo tudo que você fala, eu acho até interessante, mas se na terceira dimensão do outro planeta tiver cerveja, churrasco e mulher, eu vou para lá. E cigarro, né? E futebol. E é isso, entendeu? Você é 100% preso na Matrix, né? É a galera. As pessoas estão nesse nível. E eu não nem argumento. Eu falo, legal, vai ser feliz. É a sua verdade, você tá bem? Tô. Tá ótimo. Pra mim tá ótimo. E é muito doido isso. Mas é um processo. Não tem, cada um tem o seu processo. Mas quando você fala que o jogo ele tá acabando... E aí tá tendo esse esvaziamento. Eu queria que você fosse um pouco mais a fundo nisso. Vamos lá. Eu estou chamando de jogo, mas assim, o modus operandi, o controle desses seres, eu vou evitar ao máximo de usar nomes, porque o nome traz a egrégora e eu não quero a egrégora. Você está falando dos seres tipo aqueles que parecem meio aqueles bichos rastejantes? Está falando disso? Não, você não quer trazer essa egrégora? Não, esses até assim, esse é o de menos. Mas, assim, a gente tem um ser maior, que é uma anomalia subquântica, que ele foi gerado junto com a criação desse universo, e ele, quando o universo foi gerado, ele ao mesmo tempo que a fonte criadora se dividiu para espalhar a consciência dela, como nós somos parte dessa fonte, por todos os planetas, esse espreitador se espalhou também, criando a dualidade. Só que alguns órgãos galácticos, tanto a Confederação quanto a Confederação Galáctica, eles começaram a expulsar esses seres, a limpar os planetas. E por vou dizer assim, azar do destino, todos esses seres se reuniram de volta no ser original. Voltaram, digamos assim, para casa. E estão na Terra, no campo magnético do planeta. Então, o que ele faz? Ele cria uma camada que impede a luz do Sol central. E a luz do Sol central não é a luz do Sol. Luz é informação. Então, a gente não recebe a informação. Para você ter uma ideia do poder desses seres, a Confederação não consegue expulsar esses seres. A própria fonte criadora, a figura de Deus, ou quem a gente queira chamar, começou a expulsar esses seres no final do ano passado.
Então, assim, a gente tem um trabalho direto de Deus nesse planeta para limpar esse espreitador, para que então você, é como um baralho de cartas, você tira uma carta e o baralho cai. Mas, ao passo que a confederação, pelo lado de cá, está fazendo tudo o que ela pode no campo consciencial, no campo físico. Mas por que a gente tem muito pouco, vamos dizer assim, muito pouca... As pessoas que estão no processo de expansão não veem que as coisas estão acontecendo. Porque o marketing não está do nosso lado. A mídia é do lado deles. Quando alguém vai acreditar que isso vai acontecer? Quando o William Bonner for na televisão e fala assim, olha, a Confederação Galáctica de Mundos, nesse exato momento. Enquanto o William Bonner não falar, ninguém acredita. Por quê? Todos são treinados pelo mesmo sistema. Todas, não importa a raça, não importa o credo da pessoa, não importa a cor. Um ateu está no mesmo sistema. É o mesmo modus operandi que gera esse planeta e faz esse planeta funcionar. Então, assim, o que aconteceu no processo? Para que a gente começasse a desmantelação da Matrix e fizesse a Matrix cair, tirasse a Matrix desse planeta, que é o que a gente está tentando fazer, liberar o planeta, a gente precisaria começar pelo processo de volta para esse planeta. Ou seja, de liberar aqueles que não estão nessa dimensão, que estão na quarta dimensão. Então, todas aquelas pseudo-cidades de luz, e assim, todas as dimensões elas têm camadas, tá? A quarta dimensão alta, ela é da luz. Mas a quarta dimensão baixa e média, que é onde os espíritos vão, não é da luz. Nunca foi. Então, quando esses espíritos iam para lá, eles faziam esse processo do hospital, que eu expliquei, e voltavam. O que a Confederação precisou fazer? Precisou limpar a quarta dimensão baixa e média, ou seja, destruir essas cidades de luz, nosso lar, aquela coisa toda que as pessoas acreditam, que eram da luz, que funcionavam para a luz. A Confederação precisou limpar isso, e uma vez limpado esse processo, uma vez esse processo sendo extinto, ela acaba com a roda de Sansara. Por quê? Ela prendeu os senhores do karma, que eram 5 arcontes que ficavam tomando conta e dando o decreto, fazendo os contratinhos de quem ia descer. No momento que ela fez isso, ela parou de retroalimentar o sistema. Então as consciências, as almas, né, que estão vindo para cá desde a 3ª semana de dezembro de 2022, são consciências que nunca estiveram aqui. São consciências que vieram aqui para ajudar. Mas não tem ninguém repetindo. Não tem. Aí, por exemplo, as pessoas falam assim, mas Léo, eu frequento um centro espírita, e eu vou no centro espírita e eu vi que a tia da minha amiga, que morreu na semana passada, incorporou numa médium lá para dar um recado para ela. Como isso é possível se aquilo está vazio? Simples. Os seres que foram expulsos da quarta dimensão, ou seja, os carcereiros, eles desceram da quarta dimensão baixa para a 3ª dimensão alta. Então eles acessam esses médiuns que têm um campo aberto, e como eles conseguem passar as mensagens tão bem passadas e tão puras e tão certinhas? Uma única e simples razão. Eles têm acesso a tudo que nós temos. Eles têm memória que nós não temos. Para eles é mole. É como falar assim, vou pegar ali deixa eu ver o dossiê do Alê. Então, Alê, olha, você vai falar para sua mãe, mãe, você se lembra que quando eu tinha 3 anos de idade, eu joguei a papinha no chão, a sua mãe, ai meu Deus, é o Alê. É assim que funciona, o jogo é bruto, de verdade. De verdade, o jogo é realmente bruto. E a gente tenta trazer todas essas informações da forma mais amorosa possível. Porque a única maneira que a gente tem de vencer isso é através do amor. Se nós tivéssemos o drive, o foco desses seres, a gente não precisaria nem de 50% da população, 10% da população com o drive que esses seres têm, acabava com a Matrix sozinho. Ninguém tem. Não tem ser humano hoje, o volume de ser humano hoje, para fazer no mínimo 10% com esse mesmo drive. Porque qual é o drive dos caras? O drive dos caras é, eu faço o que precisa ser feito, independentemente do que aconteça. Por que o jogo não acaba? Porque quem tem poder para fazer não faz. E as pessoas acham que a culpa é da Confederação. Eu recebo mensagem das pessoas dizendo assim, Léo, eu não entendo como a Confederação permite que isso aconteça. Mas a gente não permite. A gente não pode influenciar no livre-arbítrio. Isso é uma regra universal. Todo o universo tem livre-arbítrio. Esses seres, por exemplo, por que eles não obrigam a gente a voltar?
Por que você está numa prisão, mas essa prisão, que era a roda de Sansara, por que essa prisão ela é tão engenhosa? Você lembra que esse planeta é um planeta de experiência, baseado no sentimento, e a gente tem a culpa, medo e o apego? Eles, através da culpa, medo e apego, fazem com que você queira voltar por livre-arbítrio para limpar aquilo que você precisa ser limpo, acreditando que aquilo é um processo evolutivo. Senão você não volta. Por que alguns mestres ascensos conseguiram passar disso? Eles sabiam a verdade e falaram assim, eu não entro nesse jogo. Tchau para vocês, estou indo embora. E você vai embora, eles não podem te segurar, é impossível. É contra a lei do livre-arbítrio, eles sofrem uma intervenção galáctica se isso acontece. Então, assim, todo jogo é feito para gerar medo, culpa e apego. Todo jogo. Só para recapitular, então, esse processo que você falou, né, das cidades espirituais, astrais, então lá, esse período que a gente passa lá, na verdade, a gente está refazendo um novo contrato, que seriam arcontes, ali no caso, para que a gente volte, então, para cá, com supostamente esse karma para ser limpo aqui. Exatamente assim. Sem tirar nem pôr nada. Exatamente assim. Exatamente esse é o processo. Uhum. Por isso que isso é um sistema escravatório. E é por isso que ele está acabando. Mas está acabando como exatamente? No momento que finda a Matrix, a parte de volta já acabou. A roda de Sansara ela não existe mais. Então não existe a retroalimentação do sistema. Então aqueles que estão partindo desse plano para um outro plano já estão indo para outros planetas, não voltam mais para cá. Aqueles que estão vindo para cá, consciências novas, essas consciências novas que estão chegando aqui já são consciências que nunca estiveram aqui. Então eles não fazem parte dessa roda. Eles entram na regra do jogo, mas não pegam o retorno. Então eles entram livres de culpa, medo e apego. Vocês já notaram que está tendo um surto, entre aspas, muito grande, principalmente de 20 anos para cá, em toda parte de pessoas com... como é que é o nome, meu Deus do céu? Autismo, TDAH? Uhum. O que são os autistas e os TDAHs? São pessoas que vieram para cá, têm no máximo uma ou duas experiências nesse planeta e têm uma dificuldade enorme de entender por que isso aqui funciona desse jeito. Uhum. Qual a primeira coisa que você faz? Você se fecha. Você se fecha. A melhor maneira de controlar que você não se abra é através de medicamento. Então é muito mais fácil você diagnosticar alguém com autismo, entuba medicamento, aquela criança, adulto, fica fechado, porque ele fica o tempo inteiro dopado e não consegue acessar aquilo que ele precisa acessar. E assim, não é 100% dos casos, mas é mais de 90% dos casos. Porque é a maneira que eles têm de controlar. Lembrem-se, se 2 dos planetas que estão recebendo os humanos têm os mesmos gerentes, eles querem o quê? Povoar aqueles planetas. Por isso que eles aumentam, entre aspas, a colheita do lado deles. Eu detesto essa expressão, que é uma expressão de cunho religioso, mas assim, eles querem aumentar essa colheita do lado deles porque eles querem povoar o planeta deles. Porque eles se alimentam dessa energia. Então eles vão fazer de tudo para investir nisso. Como é que eles fazem para investir nisso? Vocês já ouviram falar que a Coca-Cola pega 25% do orçamento dela e gasta com marketing, mesmo sendo o refrigerante mais vendido do mundo. Isso é uma verdade dentro da Coca-Cola. No caso do governo oculto, 75% do investimento de marketing deles são com pessoas de 0 a 20 anos de idade. Por quê? Eles precisam botar essas pessoas adormecidas. Olha as dancinhas do TikTok, olha as letras de música, olha as frequências daquilo que está acontecendo, os desenhos animados. É tudo feito para o controle. Por quê? Eu estrago aquele que vai formar a nova Terra. O processo é bruto, realmente bruto. Mas qual que é o movimento, então, que está acontecendo na Terra em si? Então, porque antes a gente tinha aquele processo cíclico, né? Uhum. Então, que morte, renascimento, aquela coisa toda. Uhum. Então, a pessoa vai lá no nosso lar, escreve o contratinho de novo, daí fica voltando, fica indo e voltando. Ok. Então, agora está tendo, então, a gente chama desse esvaziamento, então. Então, a Terra está se esvaziando dessas almas, digamos, com mais experiência aqui. Uhum. E aí, mas a Terra não vai ficar vazia. Então, tá vindo almas novas. Consciências novas. Com
digamos, sem experiência na Terra. Exatamente isso. Tá, então ela tá tendo uma migração. Então, as que têm muita experiência na Terra estão indo para esses outros 7 planetas e tá vindo consciências novas. Isso, vamos lá, para facilitar bem. O universo é eterna expansão. Ou seja, existe uma fábrica de almas que no nosso quadrante da galáxia é no Sol central e ela não para de produzir almas. Conforme as almas vão fazendo a sua evolução, elas vão passando para outros planetas e continuando o processo evolutivo. As almas novas precisam de planetas novos, planetas de terceira dimensão para começar o processo. Então, é como se a gente remanejasse o estoque de almas novas, em vez de remanejar para esses planetas de terceira dimensão, esses 7 planetas de terceira dimensão que estão recebendo, eu paro de enviar essas consciências para lá e envio 100% desse fluxo para a Terra. E eu começo, então, a fazer o processo de repovoar a Terra com consciências novas. Esse é o processo que está acontecendo agora.